A ideia de estudar os caraciformes surgiu quando a FAPESP adotou como política de incentivo à pesquisa editais que possibilitariam a inserção de projetos em grupos em estudo atualmente em pesquisa no Brasil. E nós imediatamente entramos com o projeto sobre esta grande ordem de peixes, os caraciformes. Primeiro, porque eles são um grupo muito homogêneo, tecnicamente falando, eles são um grupo monofilético, que formam juntamente com os bagres, os siluriformes, que é uma outra ordem, depois os cipriniformes, que é um grupo que não ocorre na América do Sul nem no Brasil, a não ser por espécies introduzidas, como a carpa, e os chamados peixes elétricos, ou tuviras, e foi feito por iniciativa de um grupo de ictiólogos, principalmente americanos e sul-americanos, um estudo visando a definição de todos esses grupos incluídos nessa grande superordem que é chamada de Ostariophysi, a qual pertencem os caraciformes, os bagres, etc, etc. E como já tinha sido feito um estudo sobre os bagres, principalmente pelos americanos, com participação de ictiólogos sul-americanos, nós pensamos então que seria chegado o momento dos caraciformes, que é o outro grande grupo. Primeiro porque é um grupo que ocorre predominantemente na América do Sul, com alguns representantes na África e muito poucas espécies no sul dos Estados Unidos. As expedições aqui no Museu de Zoologia para a coleta de peixe, elas funcionam da seguinte maneira. Geralmente são 8 participantes do projeto, às vezes 7, às vezes 8. E a gente se desloca, geralmente, por meio aéreo até esse lugar. Geralmente Cuiabá é um dos pontos de partida. A gente aluga um carro e as equipes saem em busca de espécies novas de peixes, de registros de peixes interessantes, etc. Mas a gente não sai aleatoriamente, né? A gente faz um estudo muito detalhado de quais regiões são interessantes para serem amostradas, né? A gente tenta preencher as lacunas do nosso conhecimento sobre a distribuição das espécies de peixe aqui da América do Sul. Então, o estudo prévio é basicamente feito com registro de coleções do mundo inteiro. A gente cruza os dados com o Google Earth e a gente consegue procurar estradas, acessos a determinados locais que nunca foram amostrados, né? E geralmente nesses lugares a gente encontra ou registros novos ou espécies desconhecidas para a ciência, né? Claro, muitas vezes a gente chega nesses lugares, os lugares estão degradados, se transformaram em hidrelétricas, se transformaram em pastos, mas ainda existem muitos lugares que existem espécies endêmicas e restritas que vivem lá só nesse lugar e que o projeto tem tido uma importância muito grande em disponibilizar esse conhecimento para a ciência. E a rotina da coleta é basicamente a gente traça um planejamento inicial de quais são as cidades que nós vamos passar e as cidades vão servindo de base para a gente. Então a gente dorme num hotel, acorda de manhã cedo, bem cedinho, quanto mais cedo melhor, e sai em busca dos riachos não amostrados. No processo de pesca, a gente usa principalmente peneiras e redes de arrasto, e a gente coleta esses exemplares e anestesia eles e depois coloca em formol, eles são fixados em formol. Posteriormente, chegando aqui no museu, a gente coloca eles em álcool 70% para conservação. A gente geralmente leva lanche no campo, né? A gente passa o dia inteiro em campo. A gente trabalha também, às vezes, coletando à noite, porque muitas espécies só saem à noite. Elas têm tem atividade noturna, tem espécies de peixes que têm sido descritas de caraciformes também, recentemente, que têm hábito noturno. Então a gente tenta abarcar tanto as espécies diurnas quanto as noturnas, fazendo trabalhos em todos os períodos possíveis, né? E essas expedições geralmente duram de 15 a 20 dias. E o quanto de tempo que a gente vai ficar em cada dos locais é influenciado pelo estado de conservação dos lugares, né? Existem muitos percalços. Você coletar na Amazônia, é importante que seja dito que a maioria das nossas coletas são em ambiente amazônico, né? Principalmente no estado do Mato Grosso, que o estado do Mato Grosso ele é um estado absolutamente interessante do ponto de vista ictiológico, por abarcar as cabeceiras dos principais rios da Amazônia, da margem direita, né? Então, os afluentes do Madeira, do Juruena, do Telespires, do Xingu, do Iriri, do Curuá,
que mais? Do Rio das Mortes também. E de certa maneira tem o Paraguai. Também as cabeceiras estão todas ali no Mato Grosso. Então é como se fosse um divisor de águas, né, central no Brasil, Mato Grosso, uma região das Chapadas Parecis, Chapadas Guimarães, importantíssima do ponto de vista ictiológico. Então muitas das expedições foram realizadas a partir de Cuiabá como base, e a gente sobe em direção ao norte coletando nesses rios. O número de 2.300 espécies de caraçorama existentes nada mais é do que o número total de espécies sendo descritas desde a época de Linneu, de 1700 e tanto, né? E a importância do catálogo é reunir todo esse tipo de informação e limpar o que tem de informação errada. Peixes que foram descritos 2 vezes, espécies que foram descritas e ninguém sabia, que o artigo se perdeu, e etc. Organizar toda a informação, né? O catálogo ele não consta exatamente muita informação nova, mas uma compilação adequada de todo o conhecimento que tem do grupo, né? Por isso a importância dele. Ele é como se fosse um marco no conhecimento daquele grupo de peixes, né? As nossas expedições já foram publicadas aproximadamente 40 espécies novas a partir das nossas coletas. Existem muitas espécies ainda a serem descritas. Quanto mais a gente anda pela Amazônia, a gente descobre que ainda existem muitas espécies para serem descritas, principalmente na região onde está o arco do desmatamento, na região central do Brasil, ali para cima de Cuiabá, região de Alta Floresta, Sinop, Nova Mutum, essa região que é uma região com muito endemismo, a taxa de endemismo é muito grande, né? A região de terras altas que a gente chama da Amazônia, que é onde tem maior endemismo de peixes. Nós pretendíamos completar o conhecimento da diversidade do grupo e, com isso, mostrar a importância de ter uma classificação acurada, atualizada, que permitisse, por exemplo, projetos de áreas prioritárias para conservação e conhecimento do que pode acontecer com as espécies que têm uma distribuição restrita, ou seja, limitadas prioritariamente às regiões de cabeceiras. Normalmente, por questões de adaptação a grandes altitudes, clima com temperatura mais baixa, esses peixes dificilmente teriam condições de se adaptar em outras regiões, a não ser nessas regiões de cabeceiras, onde já foram descritas várias espécies endêmicas, ou seja, tem uma distribuição restrita e limitada a áreas pequenas. E, obviamente, qualquer alteração nesse ambiente pode causar, sem nenhum exagero, o desaparecimento de algumas espécies.